Você sabia que nesse grupo, pelo menos na questão da história contemporânea, um país já foi pai de todos? E também você sabia que nesse grupo vai se repetir um confronto que parou uma possibilidade de guerra? Não? Então vem comigo que eu te conto. Fala galera, eu sou Lucas Nascimento e mais uma vez estou aqui para relatar os grupos da Copa do Mundo, para você não ficar boiando durante o Mundial ou também se você gosta de curiosidades sobre as seleções. E hoje vamos falar sobre o Grupo B, e entre as equipes apenas 3 se enfrentaram em mundiais: Inglaterra, Estados Unidos e Irã. Vamos então começar pela cabeça de chave, a Inglaterra. A Inglaterra, durante esse ciclo da Copa do Mundo, conseguiu a vaga durante as eliminatórias da UEFA de forma invicta. Foi vice-campeã da Eurocopa 2020, perdendo para a Itália, porém, na UEFA Nations League, esse ano ela acabou sendo rebaixada à Liga B. Em relação ao Mundial, a equipe vai para a sua 16ª participação, sendo que a última Copa que participou foi sediada na Rússia em 2018. Na campanha daquela Copa, a equipe ficou em 4º lugar, perdendo a semifinal para a Croácia e perdendo a disputa do 3º lugar para a Bélgica. Sua melhor campanha em mundiais foi a conquista da Copa de 1966. O campeonato de 1966 tem a polêmica de uma bola que não entrou durante a final entre Inglaterra e Alemanha Ocidental. 44 anos depois, o lance se repetiu e depois do lance, a Inglaterra acabou perdendo por 4-1. E sua pior campanha em Copas foi a primeira fase de 2014, quando caiu numa chave que tinha Uruguai, Itália e Costa Rica. Detalhe, foi eliminada junto com a Itália. O melhor resultado da Inglaterra em Copas do Mundo foi a goleada por 6-1 em cima do Panamá. A curiosidade desse resultado, que mesmo sendo o melhor resultado da equipe inglesa, foi a primeira vez que o Panamá fez gol em Copas do Mundo, já que estava estreando na competição. O pior resultado, como eu já disse anteriormente, foi o 4-1 sofrido pela Alemanha em 2010 na África do Sul. Mas quem são os principais jogadores da Inglaterra para o Mundial? Os principais jogadores da Inglaterra esse ano... Tire as crianças da sala, por favor. O nome do jogador parece impróprio. São Phil Foden, que é meio-campo do Manchester City, e Harry Kane, atacante do Tottenham. Lembrando que Harry Kane ainda está um pouquinho embaixo antes da Copa. Ele acabou sendo artilheiro da última Copa em 2018 com 6 gols e quer se recuperar, voltando a fazer gols no Mundial. Vamos agora para a equipe do Irã. No ciclo da Copa do Mundo, o Irã foi líder das 2 fases e obteve a melhor campanha das eliminatórias da Ásia para a Copa. Então, conseguiu sua 6ª participação em Copas do Mundo. A sua última Copa disputada foi 2018 na Rússia. E por incrível que pareça, foi a melhor campanha da equipe. A equipe fez 4 pontos, fazendo jogos duros contra a Espanha, Portugal e Marrocos. A sua pior campanha foi a primeira fase de 1978, a Copa disputada na Argentina. Mas o melhor resultado da equipe iraniana aconteceu na França em 1998, quando derrotou os Estados Unidos por 2-1. O pior resultado ocorreu contra o Peru em 1978, quando perdeu de 4-1. Lembra que eu falei de um jogo para você que evitou uma guerra? Então, esse jogo ocorreu na França em 1998, quando o Irã venceu os Estados Unidos por 2-1. Naquele ano, a tensão geopolítica entre os dois países era muito grande, com possibilidade de até guerra nuclear. Quando o sorteio saiu e as duas equipes acabaram na mesma chave, todo mundo ficou assustado, pensando que poderia haver muitas represálias no campo. Porém, o que se viu foi um gesto de paz muito bonito, onde foram distribuídos entre os jogadores rosas, brancas e vermelhas, antes da partida começar. Foi um belo gesto realmente. E é claro, eu sempre afirmo, o futebol ele une, ele não separa. Mas quem são os principais jogadores da equipe do Irã, hein? Para 2022, as principais peças da equipe iraniana são os goleiros Abedzadeh, que pertence ao Ponferradina da Espanha, e o Ahmad Noulahi, meio-campista do Al-Ahly do Egito. Vamos então para a próxima seleção, mas espera! Você está curtindo o vídeo? Já deixa o seu like se você está conseguindo compreender como funciona a Copa do Mundo. E se você já sabe e gosta de Copa do Mundo,
Já deu seu like também se você está gostando das curiosidades e das informações que está recebendo. Então, vamos para a próxima seleção. Vamos então agora falar dos Estados Unidos. Durante o ciclo da Copa do Mundo, a equipe estadunidense acabou terceira colocada nas eliminatórias, atrás de Canadá e México, mas ao mesmo tempo conseguiu 2 títulos, um da Copa Ouro e um da Copa CONCACAF. Com esta campanha, chega a sua 11ª participação em Copas do Mundo. Lembrando que já foi sede em 1994. A última Copa que os Estados Unidos participou foi a de 2014 no Brasil. Naquela Copa, chegou até as oitavas de final quando foi eliminada pela equipe da Bélgica, mesmo com o goleiro Howard tentando fazer muitos milagres, mas que não foi suficiente para a classificação da equipe dos Estados Unidos. A melhor campanha dos estadunidenses foi as quartas de final de 2002, quando acabou sendo eliminado pela Alemanha. A pior campanha foi a primeira fase de 1934. Lembrando que a equipe foi a primeira a tomar o 7-1. Não fomos os únicos. Amém. O melhor resultado da equipe dos Estados Unidos foi a vitória por 3-2 em cima de Portugal em 2002, e o pior resultado, como dito, foi o 7-1 sapecados da Itália em 1934, sendo a maior goleada daquela edição. Mas quem são os principais jogadores dos Estados Unidos para esta Copa do Mundo? As principais peças do país do Tio Sam são os atacantes Pulisic do Chelsea e Giovanni Reinach do Borussia Dortmund da Alemanha. Lembrando que esse Giovanni Reinach é filho do goleiro Reinach, que disputou a Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão. Vamos agora para a última equipe, o País de Gales. Durante o ciclo para a Copa do Mundo, a equipe do País de Gales teve que passar pela repescagem europeia, batendo a Áustria e a Ucrânia. Também, né, coitados ucranianos. No meio de uma guerra tentando disputar a vaga para a Copa do Mundo, vê se tem base um trem desse. Além disso, a equipe do País de Gales acabou sendo superada nas oitavas da Euro. O país volta à Copa do Mundo após 64 anos, sendo que a última Copa que disputou foi em 1958, na Suécia. Lembrando que na Copa de 1958 na Suécia, todos os países que formam a Grã-Bretanha participaram do Mundial: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Naquela Copa, a equipe conseguiu uma boa campanha, chegando até as quartas de final, que até agora é a sua melhor campanha em mundiais. E também, detalhe, é a melhor campanha porque em relação ao tamanho do país na época, a representatividade no futebol da época, mesmo sendo a segunda federação mais antiga, ainda não era tão correspondida. Então, a gente considera mais como uma melhor campanha do que uma pior campanha. O seu melhor resultado foi a vitória sobre a Hungria por 2-1. Os húngaros ainda tinham Puskás, e o seu pior resultado foi a eliminação para o Brasil, perdendo por 1-0. Pelo menos perdeu para o campeão, né? Mas quem são os principais jogadores da equipe galesa para o seu retorno na Copa do Catar? As principais peças galesas para esta Copa são Ben Davies, o defensor que pertencia ao Tottenham na Inglaterra, e Gareth Bale, atacante que joga no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Bale malandrinho, hein? Será que ele já sabe como ir pra cima do time dos Estados Unidos, hein? Será que ele já manja? Agora chegou aquele momento! Nós sabemos o que aconteceu nas Copas passadas. Em Copas anteriores, já teve 3 confrontos. Um deles já foi relatado, que foi a vitória do Irã pelos Estados Unidos por 2-1 em 1998 na França, mas também teve 2 embates entre Estados Unidos e Inglaterra. Colonizador e colono, né? No primeiro embate, em 1950, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe dos Estados Unidos venceu a favoritíssima Inglaterra por 1-0. E em 2010, 60 anos depois, houve um empate em 1-1. Ou seja, os Estados Unidos ainda têm invicto contra o seu papai. E esse foi o grupo B da Copa de 2022. E aí, quem que você acha que avança neste grupo B? Bom, na minha opinião, a Inglaterra é super favorita, porém o segundo lugar não tá tão definido assim. O Irã pode dar um pequeno trabalho, mas eu acho que não avança, e a disputa vai ser ferrenha entre Estados Unidos e País de Gales. E pra você? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já deixa o seu like e se inscreva no canal se você gosta de futebol, de viagem e também sobre a Copa do Mundo, porque agora até o fim do Mundial vou trazer informações para vocês sobre ele. Porque afinal a correria aqui, ó, tá sendo hardcore. Então colabore e compartilhe com geral. Afinal a experiência tá na bagagem. E eu fui!